Eu queria conversar com vocês neste vídeo sobre o Dorival Júnior e a seleção brasileira e a sua primeira convocação. É isso mesmo. Já passou aí né? Já passaram alguns dias, né? Foi no dia 1º de março a convocação, né? A gente está no dia 3, né? Há 2 dias atrás ele fez a convocação, portanto, da seleção brasileira. A sua primeira convocação, de fato, há nomes interessantes, né? Tende a haver nomes interessantes. Eu ainda não consigo entender a ideia por trás da convocação, né? O que eu vejo é alguns pontos bastante complicados, né? Alguns pontos que mostram que, primeiro, a gente pode pensar o que é a seleção brasileira hoje, ao mesmo tempo que a gente pode pensar por que esse jogador foi convocado para a seleção brasileira hoje, né? Este é um ponto. Então, quando você pensa, mas esse jogador não é de seleção, também devemos pensar o que é a seleção, né? E uma pausa aí para Dulcinea, 1, 2, 3 e tchau. Ela tem que entrar no vídeo, evidentemente, ela tem que participar. Até mesmo quando a gente fala de assuntos indigestos, como a seleção brasileira, né? Então, vamos lá então, continuar com a nossa conversa aqui, né? Bom, eu quero falar sobre o Murilo, convocação do Murilo também, a convocação do Rafael, em especial, essas 2 convocações, mas outras também, né? Essas 2 aí, pra mim, eu discordo, tá? Pra mim não são jogadores que, em teoria, deveriam ser jogadores para ser chamados para a seleção. Contudo, ao mesmo tempo que faço esse apontamento, a gente precisa voltar àquele outro, né? De que seleção você está falando, meu amigo? Né? Este é outro ponto complementar aí, também interessante. Claramente que tivemos nomes ali que acho que podem servir a seleção. Agora, a questão é o que permeia a construção dessas listas, né? O que leva o técnico brasileiro a fazer essas convocações, né? Fazer as suas convocações, né? E acho que aí temos problemas, né? Acho que aí a gente tem, no Dorival Júnior, né, um técnico brasileiro. Quando eu falo técnico brasileiro, eu tô falando de profissional ruim, tô falando de técnico qualquer, tô falando de profissional meia boca, tô falando de gente que não trabalha muito seriamente, né? Até que trabalha, mas em alguns pontos só, né? Então, o que faz o técnico da seleção brasileira, na verdade, da seleção, ou o técnico brasileiro, de times brasileiros, muitas vezes, é um trabalho que você pode pegar qualquer na rua e mandar fazer também. Então você indica para eles ali, para esse técnico que você pega na rua, você trabalha de camelô, você trabalha em farmacêutico, você trabalha, não quero mais ser farmacêutico na vida, quero ser técnico. Vire amigo de um dirigente, né? E aí começa a sua carreira por aí. Você não precisa ter conhecimento, não, tá? Basta você ter ali uma listinha daquilo que os jogadores precisam fazer. Porque mudança de jogo, você não vê isso no técnico brasileiro. Estudo do jogo, você não vê isso no técnico brasileiro. Observação dos jogadores, né? No caso, especificamente, não só, né? Mas especificamente aí, para o técnico da seleção. Não só, como eu disse, porque o técnico brasileiro também tem que ver jogo. O técnico de outras equipes brasileiras também tem que ver jogo na medida do possível. E eles não fazem isso, não, né? Não fazem muito, não. Então, acho que esse tipo de comportamento, que é um comportamento que ninguém questiona, né? Precisa mudar aqui no futebol brasileiro. E ele está muito no Dorival Júnior também, né? Vou explicar para vocês por quê, do que eu tô falando. Tô falando do olhar, por que esse olhar é tão amaldiçoado, digamos assim, né? E acho que é muito também em virtude da qualidade do comando técnico, do técnico de futebol aqui no Brasil, que a gente está indo para essa decadência toda, para essa ladeira abaixo. A gente não consegue mais conquistar nada. E aí eu tô falando de vários técnicos. Claramente que tivemos bons momentos com o Tite na seleção brasileira, certamente, né? Mas o Tite também é mais um deles, né? Não dá para admitir, por exemplo, que a seleção brasileira não seja hoje ainda uma grande seleção em termos de jogadores. A questão é o que é o comportamento dos jogadores, o comportamento do técnico. Acho que essas 2 questões aí, elas estão muito à frente da qualidade técnica hoje do material humano que temos aqui no Brasil e que é levado à seleção brasileira, na maior parte das vezes, né? Então, eu não consigo admitir, por exemplo, que é claro que nós não somos mais aquele time enorme, gigantesco, maravilhoso, o melhor do mundo como antes, mas também não somos essa porqueira toda que muita gente fala, né? Dá pra ganhar da Bélgica? Dá pra eliminar a Bélgica? Dá pra eliminar a Bélgica perfeitamente. Dá pra eliminar também a Croácia? Dá pra eliminar a Croácia, que jogou com um time de veterano, né? Boa parte dos jogadores já eram veteranos. Dá pra eliminar. Por que a gente não elimina? Porque a seleção croata era muito melhor que a nossa? Não. A seleção croata era muito melhor treinada do que a nossa na última Copa do Mundo, né? Antes de continuar com essa conversa, chama a sua atenção para o fato que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, gente. Essa dica é para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Gosta de apostar? Vá numa gigante, mas uma gigante que te trate como consumidor, te trate bem, né? Que te trata realmente de forma diferenciada. Não suspende mercados em momentos assim bastante complexos dos jogos, né? Como
acréscimos das partidas, finalzinho, né? Momentos que saem muitos gols, né? Não tem suspensão de mercados aí na XBET nesses momentos. Você vai ter o seu ganho diretamente, imediatamente caindo na sua conta, independente do valor, porque tem casa de aposta aí que depende do valor, né? Para cair rapidamente na sua conta. É diferenciada e lá na Europa é tida como a mais confiável casa de aposta do mundo. Patrocina inúmeras grandes equipes no futebol mundial e também patrocina inúmeras grandes competições mundo afora. Inclusive aqui no Brasil, muitas competições são patrocinadas pela 1xBet, porque é uma gigante mesmo, mas uma gigante que trata você muito bem. Então, se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet e coloque o código promocional 1xJosa, que é importante também para o meu trabalho. Eles vão saber que você chegou lá por causa de mim, né? E além disso, Josa, além disso, você vai ter o direito a R$ 1.200 de bônus aí no seu primeiro depósito. Fechou? Beleza? Então vamos começar com a nossa conversa aqui. Convocação da seleção. Bento, Ederson, do Manchester City e Rafael, né? Primeiro vamos falar do jogador que eu acho que não deve ir para a seleção. Depois vamos analisar se de fato essa seleção não é mesmo uma seleção para o Rafael, né? Esse é o ponto. Então, para mim, Rafael não é jogador de seleção. Se nós pensarmos o que pode ser a seleção brasileira, nós pensarmos o que foi já a seleção brasileira, não que ela pode ser hoje, Rafael não é esse jogador, tá? E por que o Dorival convocou então? Porque aí tem um dos problemas do técnico brasileiro. Notariamente do técnico da seleção, mas não somente ele, mas principalmente do técnico da seleção. Do que eu tô falando? Eu tô falando do empirismo, né? Eu trabalhei com esse cara, então eu vou levar esse cara. Então, a convocação, ela é permeada também justamente por isso. Assim como quando um técnico chega no outro clube, ele começa a pedir jogador, ele pede jogadores com quem ele jogou. Ele é incapaz de entender quais são os bons jogadores que estão no mercado. Ele só é capaz de saber que aquele jogador com quem ele jogou, ele é diferenciado. Ou então, aquele jogador que em um único jogo, ele só viu aquele jogo, né, destruiu contra a equipe dele. Então ele também pede a convocação desse cara. É por isso que técnico aqui no Brasil não pode indicar reforço, gente. Não pode. Mas no meu clube não pode. Em qualquer clube aqui do Brasil, quando o técnico participa de forma decisiva, indicando reforços, tá errado. Isso mostra que esse clube tem problemas. Isso serve para todos, tá? Porque em todos os clubes brasileiros hoje, sem exceção, né? Sem exceção. Eu diria que tem uma exceção hoje. A gente pode falar do Bragantino como exceção. No resto, todos os técnicos, na verdade, participam diretamente da indicação de jogadores, tá? De qualquer equipe, tá? A minha é diferente, não é não. Nesse sentido não é não, é igual, tá? Participa sim, e tá errado. Esse é um grave problema de gestão, que mostra a pobreza da gestão dos clubes brasileiros. O Dorival, a questão é do Rafael. O Dorival chamaria o Rafael, vamos lá. O Dorival chamaria o Rafael se ele fosse goleiro do Santos. Você que é São Paulino que já tá com raiva de mim, pensa nisso. Se o Rafael hoje fosse goleiro do Santos, jogando no Santos o que ele joga no São Paulo, ele seria convocado pelo Dorival? Ele seria? Com todos os problemas que tem, que pra mim é um goleiro que tá indo ladeira baixa, mas o Everton, gente, está abaixo do Rafael? Essa é uma questão que eu deixo pra vocês aí, tá? Porque o Everton tá caindo bastante, eu deixo pra vocês. Está abaixo? Agora, vamos lá. O Rafael, ele era reserva do Everson no Atlético Mineiro. Não é uma injustiça isso? Porque, veja, de lá pra cá, desde quando o Rafael estava no Galo, o Everson, ele não caiu de rendimento. Ele continua jogando bem. Entende? O Rafael joga mais do que o Everson, e pra mim não joga. Pra mim não joga mais. Entende? Então qual é o problema aí? O problema não é tanto a qualidade do Rafael, que pra mim não é goleiro pra seleção brasileira. Pra essa seleção brasileira talvez seja. Né? Vamos entender isso aí melhor daqui a pouco. Mas a questão é o Everson não seria um goleiro melhor? E a questão principal ele seria convocado se ele fosse goleiro do Santos? O Rafael joga mais? Você que é São Paulino, responda de verdade. Rafael hoje é melhor que o Cássio? De verdade? Pra você o Rafael é melhor do que o Cássio. Se você acha que tudo bem, eu tô dialogando com um torcedor que não consegue realmente analisar nada, exceto se não for uma análise pelo coração, aí tudo bem, você pode responder o que você quiser, que você tá com razão, né? Porque você é torcedor, e torcedor pode falar o que quiser, pensar o que quiser, analisar da forma que quiser. Faz parte da instituição torcedor. E quando eu falo isso, não estou sendo desrespeitoso, não. Pelo contrário. Tá? Eu estou compreendendo o que é a instituição torcedor de futebol. Ok? Que às vezes analisa só com o coração mesmo. Né? Como isso faz parte da constituição dessa instituição, desse ser chamado torcedor, eu preciso respeitar.
Tá? Então, se você acha que o Rafael, você São Paulino, é goleiro mesmo para a seleção, está acima do Cássio, do Everson e de muito. Então, tudo bem. Para mim, não é goleiro para a seleção brasileira. Agora, pode até ser para essa seleção, mas para mim não é melhor do que o Cássio e do que o Everson. Por que o Dorival convocou? Por causa desse problema do técnico brasileiro, o empirismo. E nisso o Dorival não rompe com esse defeito que faz parte do técnico brasileiro. Tá? Laterais, Danilo da Juventus, aí a gente tem problema nessa área, né? Não tem jeito. Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas, Girona veio um grande time do mundo agora, 2 jogadores na seleção brasileira e tal. É um bom time, vamos deixar claro. Ayrton Lucas, Flamengo, acho que tá correto. O Wendel Porto, beleza, tá perfeito. Zagueiros, Beraldo, né? Beraldo, ele tem de ir pra seleção. Pra mim é Beraldo e Robert Renan, tá? Robert Renan. Esses dois vão ser a dupla da seleção brasileira em pouco tempo, se o técnico tiver o mínimo de dignidade e levar em consideração a qualidade do jogador. Tá? Mas é a dupla provavelmente do futuro. Ok? Agora, o Beraldo seria realmente convocado? Não teve convocação. Seria convocado, na verdade, se o técnico não fosse o Dorival. Eu acho que se o técnico convocasse, seria um erro. O Dorival acerta aí, portanto, na convocação do Beraldo. Mas ele convoca o Beraldo também porque ele foi técnico do Beraldo. Empirismo está agindo novamente. A gente não pode falar que é pela qualidade dele. Ele percebeu que o Beraldo joga muito, ele analisou. Não, ele não analisou, porque senão ele não levaria o Rafael. Agora o Beraldo está correto. Talvez de uma maneira equivocada aí, acabou dando certo, né? Porque o Beraldo é justo essa convocação, sim. Vamos lá. Gabriel Magalhães, tudo bem, né? Alguns podem questionar, pra mim não, acho que dá. Marquinhos sempre, não tem jeito de descansar o moço, né? Não. Aí tem um problema do técnico da seleção brasileira. Esquema. Você vai ter sempre que convocar alguns jogadores. Não adianta, tá? E Murilo do Palmeiras, meu. Pode parar. Pode parar. É aquela coisa, eu joguei contra um jogo, né? E naquele jogo o cara foi bem. Parabéns, Dorival, você mostrando que é mais um técnico comum. Não, Murilo já teve bons momentos. Murilo não dá. Não dá, gente. A gente tá falando de um país aqui dentro do Brasil mesmo, que você tem o Léo Ortiz. Pelo amor de Deus. Léo Ortiz. O Murilo joga mais do que o Léo Ortiz. Não, Josa, não é isso. É porque a final do São Paulo, tá? A semifinal da Copa do Brasil lá, e a final da Supercopa do Brasil foi contra o Palmeiras, não foi contra o Bragantino. Ah, então é isso? É isso. É isso. Então você está falando que é um profissional que não trabalha? Não trabalha. Esse é outro problema do técnico brasileiro. É tudo vagabundo, não trabalha. Ganha uma baita grana todo mês. Mas não fazem o básico, que é observar. Eles têm vários auxiliares que também não observam. É inacreditável, porque se observasse, jamais não convocaria um jogador como Léo Ortiz para levar um... Não tem cabimento, gente. Com todo respeito ao Murilão. Mas o Murilão já não está no seu momento tão bom assim, né? E há outros também, né? Mas eu vou ficar, por exemplo, no Léo Ortiz, né? Léo Ortiz é craque. Nunca vai para a seleção. Vai, claro que vai. Quando? Nas próximas. Por quê? Porque ele vai virar jogador do Flamengo. Então você vai ter uma pressão do time grande para convocar o jogador, né? O jogador não tem como o Léo Ortiz se destacar um pouco no Flamengo, não, mas ele não deveria ser convocado apenas por se destacar em alguns clubes? Não, só se for o clube da Europa, Girona da vida, por algum motivo, que a gente não sabe qual. Entende? Então tem clube, se o jogador se destacar num certo clube, ele vai ser convocado, em outros não. Entende? Então, meio campo aí, André Fluminense, Andrés Pereira, não concordo com essa convocação. Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Douglas Luz, concordo muito com essa convocação. Do João Gomes também. Lucas Paquetá, toma jeito, hein, menino? Tá voltando, né? Vamos ver se coloca a cabeça no lugar, né? E o Pablo Maia do São Paulo. Pablo Maia seria convocado, gente. Se ele jogasse no Santos. Pode até estar correta essa convocação dele. A gente tem volante aqui, tá? Muitos bons volantes no futebol brasileiro aí. Volante temos aqui e fora, tá? Mas o Pablo Maia é um deles. A convocação dele, pra mim, tá correta. Ele seria convocado se o técnico não fosse o Dorival? O Dorival pode ter acertado aí, mas ele acerta por causa do empirismo. Eu trabalhei com o cara. Beleza? Atacante, Hendrick do Palmeiras, tá certo? Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison. De novo, Richarlison. De novo. Nunca vai ter jeito desses caras. Richarlison, né? Enfim.
E um ou outro aí também, nunca vai ter, né? Savinho, tá correto? Rodrigo, Savinho Girona, né? Ei, Girona, hein? Eita! Sabe o que chama isso? Esquema da CBF com o clube de futebol, pode ter certeza disso. Aí vem Júnior do Real Madrid, que tem que ser convocado, evidentemente, tá? Quando a gente fala que o Murilo, contudo, o Murilo e também o goleiro Rafael não são jogadores para a seleção, precisamos nos perguntar de que seleção estamos falando. Não estamos falando de uma entidade que leva futebol a sério. Estamos falando de uma entidade que ganha bilhões e bilhões, que todo mundo sabe que ganha, e provavelmente bilhões e bilhões que ninguém sabe que ganha, mas que ganha. Estamos falando de uma máfia. E todos os técnicos que aceitam algumas coisas também são mafiosos. Por que não levou jogadores aqui sempre? Pode ter certeza, tem alguma coisa por trás. Neymar, por exemplo, não está em condição, senão estaria claramente convocado, e não tem como não convocar o Neymar numa condição mínima de, né, física e técnica. E, enfim, outro jogador, Gabriel Jesus, certamente volta, pode ter certeza em algum momento volta, né? Mas o Richarlison está aí. O Gabriel Jesus não está, mas o Richarlison está presente. Esquema. Então, na verdade, é o seguinte, uma seleção dessa hoje, ela já não tem mais... Ela até que apresenta muita qualidade, mas a qualidade dela poderia ser sempre muito melhor. Por que não pode ser melhor? Porque tem os esquemas. Né? Tem os esquemas, tem a qualidade, tem o jogador que manda na seleção muitas vezes, ou os jogadores que mandam na seleção, né? Que o técnico não define muita coisa, e assim por diante. Então essa seleção ela vem caindo de qualidade, na verdade, porque ela é sobretudo uma seleção que já não produz jogadores como no passado, né, diante de outros países que também produzem jogadores muito bons e antes não produziam tantos como o Brasil, então tem um empate aí. O Brasil já não produz tanto assim, embora produza, né? E os outros já produzem jogadores um pouco melhores, né? Países que não produziam tantos bons jogadores hoje produzem. Uma Bélgica, por exemplo, né? Que tem ciclos, né? E assim por diante. Então tem essa questão aí. A gente já não é mais o mesmo nesse sentido de produzir tanto bons jogadores assim, até porque os nossos bons jogadores saem muito cedo, né? Daqui. Este é um problema. Então, agora, ainda daria para duelar. Agora, a questão principal é o comando técnico e os esquemas. Isso praticamente, tudo isso junto, esses três pontos, comando técnico, esquema e a qualidade, que já não é tão absurda como antes, tal, essas três questões, né, geram aí esse problema chamado seleção brasileira hoje. E por causa disso, ela se configura como uma seleção realmente de qualidade bem inferior ao que foi no passado. E nesse sentido, jogadores como o Rafael cabem nessa seleção. Jogadores como o Murilo cabem nessa seleção. Cabem. Por quê? Porque eles são produtos de um grande defeito hoje da seleção brasileira, que é o técnico meia-boca. Então, se você tem um técnico meia-boca, um técnico horroroso como o Dorival Júnior, trairão da vida, evidentemente que você, né, técnico de esquema, evidentemente que esses jogadores cabem. Então, eles são sim jogadores de seleção brasileira. Claro que eles são. Dessa seleção brasileira, eles são. Dessa seleção de um técnico que aceitou o esquema. Então, quando você pensar, esse cara é gente boa, lembre-se, ele é técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira hoje é comandada por um bando de mafioso da CBF. Então não é possível você imaginar, presumir que esse cara seja completamente honesto trabalhando com bandido. Eu não acredito. Você acredita mesmo? E aí sai para todos os técnicos, desde o Diniz, interinão lá da vida, Tite e agora o seu Dorival Traíra Júnior. Tá bom, gente? Era isso.